A Ucrânia fez uma série de ataques contra a Rússia e em diversas regiões, ao norte e ao sul, podemos dizer. Seja o objetivo em atingir Smolensk, no interior do território da Rússia, que fica ao norte da Ucrânia, ou também atingir a região de Sevastopol, no território da Ucrânia ocupada, na Crimeia, ao sul da Ucrânia. Nós temos também assunto importante do dia de hoje, que é o fim da presidência de Viktor Orbán na União Europeia. Conforme nós sabemos, Viktor Orbán foi apontado por muitos como sendo alguém que defendia os interesses de Vladimir Putin, conforme nós podemos observar na fotografia. Viktor Orbán e Vladimir Putin a fim de discutir as questões da guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme nós mencionamos, repito, não é? Hoje é dia 31 de dezembro, não falamos ainda da data, não é? De 2024. No caso, é o último dia do ano. Este é o último dia, eu vou pedir a você que deixe o like, se você acompanha nosso canal e gosta do nosso conteúdo. E, além do mais, peço para que você divulgue também o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica. Chegamos a mais um ano analisando as questões da geopolítica e no ano que vem nós continuaremos a falar de todos os temas de geopolítica que abordamos aqui no nosso canal e muito mais. A propósito da guerra entre Rússia e Ucrânia, nós veremos muito sobre a Batalha de Pokrovsk, que é a grande aposta da Rússia nos próximos meses, conforme veremos. Aliás, os russos estão a 2 quilômetros do limite da cidade de Pokrovsk, conforme vamos inclusive falar no vídeo de hoje. Eu vou aqui falar com vocês sobre vários assuntos, no caso, os diversos ataques que a Ucrânia fez contra Lvov e também Sevastopol e Smolensk, bem como também na região de Rostov, conforme observaremos, enfim. Nós temos aqui, eu quero que nós comecemos a falar sobre o tema de Viktor Orbán. Viktor Orbán é o atual presidente da União Europeia, um dos presidentes da União Europeia. A União Europeia tem várias instituições e uma delas é aquela presidida por Viktor Orbán, que se encontrou com Vladimir Putin, também se encontrou com Xi Jinping e também com Zelensky. Em pouco dia de presidência da União Europeia, o Viktor Orbán fez viagem para esses países a fim de tentar costurar algum cessar-fogo, uma trégua, um caminho para a paz. Não conseguiu. Porque na posição, sobretudo, da União Europeia como um todo, ou parte considerável, bem como da própria Ucrânia, a posição do Viktor Orbán é uma posição que interessava muito mais à Rússia do que exatamente aos ucranianos. E por isso, portanto, foi fortemente rechaçada a tentativa de dialogar a paz por parte de Viktor Orbán, tá certo? Então, chega ao fim a presidência de Viktor Orbán na União Europeia e a partir de dia 1º de janeiro de 2025, né, nós teremos que o próximo presidente da União Europeia será o governante da Polônia, o Tusk. Nós temos que ao longo da guerra houve algumas rusgas, digamos assim, entre a Polônia e a Ucrânia, tá certo? Porém, a posição da Polônia é muito mais favorável à Ucrânia do que foi a posição do Viktor Orbán. Pelo menos este é um entendimento de boa parte de Kiev, de que o Viktor Orbán, governante da Hungria, é muito mais interessado em defender interesses russos do que eventualmente chegar a uma paz conforme a Ucrânia almeja, não é, justa e duradoura. A paz justa e duradoura de Zelensky nós precisamos de uma paz que respeite o limite fronteiriço da Ucrânia de 1991 e duradoura significa que a Ucrânia precisa ter alguma segurança militar para que não sofra ataques russos daqui a um ano, daqui a 10 anos, enfim, conforme nós já falamos aqui algumas vezes. Tá certo? Então, Viktor Orbán deixa a presidência da União Europeia. No caso, o Viktor Orbán é presidente de uma das instituições da União Europeia, que tem várias instituições, conforme nós sabemos, tá certo? Porque Ursula von der Leyen é também presidente da União Europeia, só que de uma instituição dentro da União Europeia que apoia abertamente e firmemente a Ucrânia de maneira bem incisiva. Nós falamos aqui também sobre este assunto que envolve a Ursula von der Leyen.
tá certo? Então, dia 31 de dezembro, este é um dos principais temas da repercussão diplomática, geopolítica, tá certo? Agora, os ataques que a Ucrânia fez contra a região de Ligov. Ligov fica ao norte de Kursk. Vamos observar então na nossa cartografia, aqui o mundo no mapa, tá certo? Nós sempre buscamos compreender a guerra a partir do mapa, até porque a geografia é um dos tripés para a compreensão da geopolítica, junto com a história e também com a política. Vejamos aí, nós temos aqui o mapa da guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, e aí nós vemos os ataques desferidos da Ucrânia contra o território da Rússia. Foi lá na região ao norte, conforme nós mencionamos, em Smolensk, também ao sul na região de Sevastopol, tá certo? Bem como aqui ó, na região de Kursk e por fim nesta região de Rostov. Então nós temos diversos ataques que a Ucrânia fez contra o território russo ou contra a região ocupada pela Rússia na localidade da Crimeia. Tudo bem? O de Kursk eu quero chamar a atenção porque é um ataque bastante interessante em observarmos, que é este daqui, né? Se nós observarmos bem, Kursk, fronteira com a Ucrânia, esta localidade aumentando aqui o mapa para nós percebermos, este é o saliente ucraniano em Kursk. E conforme nós observamos, a Ucrânia domina hoje, dia 31 de dezembro, estas localidades na cor em azul, tá? Na cor em vermelha são regiões que a Ucrânia já dominou e a Rússia foi conquistando, recuperando esses territórios. Nós falamos, a Ucrânia quase chegou em Korenevo, a Ucrânia pressionou forte aqui. Aqui nesta região mais a noroeste, existe uma cidade chamada de Hilsk. Esta região foi evacuada, porque se a Ucrânia tivesse conseguido conquistar Korenevo, ela iria avançar em direção a Hilsk, era o próximo passo provável, não é? E por isso, portanto, houve a evacuação de Hilsk. Porém, ao longo da contraofensiva russa, eles conquistaram Znagost, Lyubimovka, nós falamos aqui, não é? Lyubimovka. No atual momento, há uma forte disputa em Malaya-Lochnaya, conforme sabemos. A Ucrânia está firmemente defendendo Malaya-Lochnaya. Perdeu parte do território, conquistou de novo, perdeu, conquistou, estamos nisto. Mais ainda, a região de Guieva. A gente vê a Rússia tentando avançar na região de Guieva ao sul, a fim de fechar. Aqui, o objetivo russo é fechar esta localidade para que Sudza, que recebe da Ucrânia apoio logístico, tá certo? E esse apoio é distribuído aqui dentro do Oblast de Kursk, né? É do saliente, não é isso? Se a Rússia conseguir fechar o acesso a Sudza, certamente isso será positivo para a Rússia, mas vamos acompanhar. No caso, a disputa se dá em Malaya-Lochnaya, pesado, não é? A Rússia já pressiona parte da região periférica de Sudza também, vamos acompanhar. Agora, o ataque que a Ucrânia fez em Ligov, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro que foi um ataque utilizando mísseis ocidentais. Mais uma vez, então, a gente observa a Ucrânia fazendo ataques contra Kursk e utilizando mísseis ocidentais. Outra coisa que eu quero que nós observemos também é que, quando olhamos neste mapa aqui, a gente visualiza na região roxa o saliente ucraniano dentro da Rússia, perfeito? Agora, o ataque que a Ucrânia fez foi ao norte, coisa de 50 quilômetros ao norte, no interior do território, tá? E está fora, portanto, da região ocupada pela Ucrânia. Então, a Ucrânia busca atingir aqui, ó, infraestrutura militar que dá apoio à contraofensiva russa nesta região. Então, a Ucrânia buscando atingir a infraestrutura que dá suporte logístico e militar à contraofensiva russa dentro da região de Kursk e tal. A outra região que a Ucrânia atacou foi a região ao sul, a região da Crimeia, tá? Foram dois ataques ali notáveis, um deles na região de Sevastopol, a região portuária, base militar importante, e não somente o porto de Sevastopol foi atacado pela Ucrânia, mas também mísseis ucranianos fizeram ataques contra um helicóptero nesta região aqui, ó, o
ocidental do território da Crimeia. Esta é a Península da Crimeia e aqui é o nosso famoso Mar Negro, só para nos situarmos cartograficamente. Perfeito? Segundo a inteligência militar ucraniana, repito, segundo a inteligência militar ucraniana, pela primeira vez o drone naval Magura V5 abateu um helicóptero russo Mi-8 com mísseis R-73, enfim, certo? Perto da Crimeia ocupada, outro helicóptero foi danificado. Então a gente tem aqui ataques contra helicópteros na Ucrânia, no território do Mar Negro, na região aí da Crimeia, enfim, e também ataques contra a base militar de Sevastopol, a região de Sevastopol, enfim. Os drones marítimos ucranianos foram muito atuantes na guerra, nós observamos isso ao longo da guerra, nesta região do Mar Negro, perfeito? Inclusive, de certa maneira, a Ucrânia impondo muita dificuldade para as tropas militares e marinhas russas nesta região do Mar Negro, enfim. Agora, observando ainda outras regiões que a Ucrânia atacou, nós temos a região de Smolensk, no norte. Não é a primeira vez que a Ucrânia, inclusive, faz ataques contra a região de Smolensk, que fica a mais de 300 quilômetros da fronteira entre Rússia e Ucrânia, tá? A fronteira de 1991, enfim. Então, a gente observou a Ucrânia fazendo muitos ataques contra a Rússia em diversas localidades. Ao mesmo tempo, também, dezenas de drones russos foram lançados contra a Ucrânia, como são lançados todos os dias em diversas regiões. Desta vez, muito em Kiev. Então, a Rússia buscou atacar, atingir a região de Kiev, capital da Ucrânia, de maneira muito incisiva, inclusive atingindo um aeródromo, tá certo? Então nós temos a Rússia fazendo ataques com mísseis e também 5 mísseis, não é? Nas últimas 24 horas e também dezenas de drones, 22, 21, uma coisa assim, não é? E muitas vezes a Ucrânia chega a lançar contra, aliás, a Rússia chega a lançar contra a Ucrânia até centenas de drones, tá certo? Os drones Shahid de origem iraniana, conforme nós sabemos. Agora, um outro assunto importante é a volta de prisioneiros para casa. Tudo bem? Nós falamos aqui ontem a respeito da recepção dos ucranianos na Ucrânia. Estas fotografias, vocês têm acesso a elas justamente no perfil do Telegram do Zelensky. Perfeito? Só que os soldados russos também foram para casa e foram recebidos também de maneira diferente. Não houve uma emotividade, digamos assim, à medida que se recebia os soldados russos nessa troca de prisioneiros que ocorreu ontem. As informações davam conta de que 300 soldados foram devolvidos, digamos assim, tá certo? De parte a parte, e que estes soldados 189 eram ucranianos. Então a Ucrânia recebeu mais soldados do que teria partilhado, embora não houve uma precisão, tá certo? Não houve uma precisão exata de quantos soldados russos foram devolvidos, digamos assim, ou trocados nessa troca de guerra, enfim. Tem uma imagem, um filminho, no caso, mostrando os soldados russos sendo recebidos, tá certo? Os soldados russos sendo recebidos, não é? Pela Ucrânia, na Rússia, no caso, tá certo? Que é esta mulher recebendo os soldados russos. Eu vou projetar para vocês aqui, para que nós observemos a recepção. Vocês nem estão vendo, no caso aí, esta mulher recebendo os soldados russos já dentro do ônibus, mas antes ela faz uma espécie de vistoria, digamos assim, dos soldados, e conversa com eles e dá boas-vindas novamente, que eles são bravos, não é, guerreiros e coisa do gênero. Depois existe uma leitura dos nomes, assim, tipo uma espécie de chamada, não é, para confirmar a identidade dos soldados. Vejamos. Ребят, я благодарю вас за службу, за терпение, за мужество, за то, что все перенесли. Мы очень рады, что наше Министерство обороны очень много работало за ваше возвращение. Наш президент очень переживал, и вы уже почти дома. Сейчас здесь
здесь, уже на белорусской земле. Вас всех с наступающим Новым годом, с Рождеством, здоровья вам, удачи, всего самого-самого доброго. Россия с вами. Спасибо. Во! Да, конечно. Вас наступающим. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо. Наступающим вас. Наступающим. Праздник, все дома. Здравия. Возвращение. Então a gente visualiza justamente, conforme eu mencionava, a recepção aos soldados que deixam o fronte de guerra e voltam para a Rússia depois da troca que houve. É claro, conforme eu menciono com vocês, a recepção dos soldados ucranianos, pelo menos o modo como ela foi divulgada pela Ucrânia, foi muito mais acalorosa, digamos assim, emotiva, podemos até pensar sem dúvida, né? Porque mostra ali justamente os soldados sendo recebidos pela família, pela esposa, pelos filhos, tá certo? Com música e coisa do gênero, não é? Que o próprio perfil do Zelensky no Telegram divulga. Os vídeos dos soldados russos sendo recepcionados estão mais presentes nos canais de Telegram, não é? E do Twitter, daqueles que propagam a guerra e de certa maneira tem uma visão pró-Rússia, enfim, vão chamá-los de propagandistas russos ou russetes, enfim, né? Então aqui, enfim. Agora, um outro tema importante, e antes de avançar, se você entende bem as questões da geopolítica, eu convido você, mais uma vez, a deixar o like no nosso canal e, claro, conhecer a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do vídeo, vem estudar com a gente. Pessoal, nós temos a Rússia pressionando Pokrovsk. Este é um fato importante. Nós falamos disso aqui algumas vezes. 2025, nós veremos batalha de Pokrovsk pesada se não houver um cessar-fogo, um acordo de paz. Porque a Rússia se aproxima da região de Pokrovsk, que está naquela localidade a apenas 2 quilômetros de distância. Tanto é que no front, ou na região de Pokrovsk, já é possível ouvir a artilharia comendo solta, conforme nós vamos visualizar neste vídeo. Para mim não ficou claro se esta moça é uma jornalista, é o que eu entendi pelo menos, que estava fazendo uma cobertura do que ocorre no fronte de guerra, tá certo? E em dado momento, vejam o que acontece. Знаходиться в 2 кілометрах до околиць міста Покровськ. Тут ви бачите ось таку ялиночку. Foi melhor buscar abrigo, né? Conforme nós pudemos observar, a guerra comendo solta, infelizmente, não há um acordo de paz e coisa do gênero, não é? Precisa dizer mais uma vez, paz justa, duradoura, conforme a Ucrânia almeja, enfim. Fato é que a gente tem já a guerra chegando na região de Pokrovsk, conforme nós estamos por mencionar aqui com vocês, tá? As mensagens de fim de ano, o Putin mandou mensagem de fim de ano para o Brasil, inclusive, a Venezuela, a Coreia do Norte, o Vietnã e Irã, nós falamos sobre isso aqui ontem, mas o Putin também recebeu ali algumas mensagens de fim de ano, duas que chamam a atenção, é de Kim Jong-un, o governante aí da Coreia do Norte, desejando vitória ao Putin e afirmando que as relações entre Coreia do Norte e Rússia vão se aprofundar ainda mais, né? E Xi Jinping, de certa maneira, falando que vai promover a paz, tá? Então, a mensagem da China a respeito da guerra e dizendo que, eventualmente, vai promover a paz junto com a Rússia, tá? Agora, no fronte de guerra, conforme nós mencionamos aqui, a gente tem a Rússia pressionando Pokrovsk. Ali, veremos a Batalha de Pokrovsk em 2025, tá? Temos aqui Kurahov, a Rússia vem avançando nesta região,
e também em Novosibirsk, não é? Nós falamos dessas 3 regiões nos últimos dias bastante, tá certo? Os russos não estão em Pokrovsk ainda, mas estão já nas regiões periféricas e fazendo ataques contra esta região. E há um objetivo russo em conquistar esta localidade há algum tempo já, né? Outra coisa é Maria Zakharova criticando pesado os ataques que a Ucrânia fez em Kherson ontem, porque a Ucrânia fez ataques em Kherson e este ataque acabou atingindo um hospital, segundo as informações, repito, segundo as informações russas, tá? E segundo vai dizer Maria Zakharova, condenamos de maneira veemente aí este novo cínico e sangrento com o qual o regime de Kiev demonstrou mais uma vez a sua essência, disse Zakharova, citada no comunicado da entidade diplomática russa. Então, a Ucrânia fez ataques contra a região de Kherson, no sul, tá? E acabou trazendo a consequência de atingir o hospital, e a Maria Zakharova criticando a Ucrânia, enfim. Pessoal, no mais é isso, eu agradeço a presença de vocês, eu vou pedir mais uma vez que você deixe o like, ajude nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica, dê o próximo passo em busca do conhecimento. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.